Boa noite a todos. É um prazer estar de volta, sempre é um prazer, né? A gente vai ficando associado com cartão VIP das outras casas, né? Então, a escolha desse tema, Revisitando Nossos Valores, ela provém de um estudo do Evangelho, onde a gente busca tentar rever, porque às vezes pensamos que os valores estão impregnados em nós, mas eles estão, na verdade, né? São crenças que a gente vem se adaptando, mas a gente vai perceber, às vezes, que nós não refletimos mais sobre eles, achamos que eles já estão lá e vamos automatizando uma série de comportamentos que, às vezes, pelo menos assim que veio no meu mental, nós precisamos revisitar, voltar, fazer uma revisão se aquilo que estamos atuando como valores, eles são realmente os valores atuais, aquilo que é importante, a forma como o mundo vem se conduzindo, se nós estamos adaptados a eles. Então, assim, para a gente iniciar, o que são valores, né? Os valores são qualquer tipo de informação que a mente consciente ou inconsciente aceitou como verdade. São condições que nós fomos aprendendo e fomos acoplando, interiorizando como valores nossos, né? Isso é algo pessoal, né? Então, nós vamos criando os nossos valores quando? Através da educação dos nossos pais, na nossa infância, nós vamos criando valores no decorrer da nossa vida, o que a gente vai aprendendo, as experiências que a gente vem adquirindo, a influência da cultura que a gente está inserido, né? O país, a localidade, a direção familiar, às vezes a descendência, né? E claro, a gente como espírito imortal também vamos adquirindo valores em vidas pregressas. Então, quando aqui chegamos, já temos instituídos uma série de crenças do que acreditamos ser a conduta correta e dessa forma a gente vai navegando dentro desses valores. Então, nós vamos enxergando o mundo através desses valores, né? Destas verdades, sendo que essa base da nossa identidade, né? Determinando o nosso comportamento, como nos integramos com o outro e com o meio ambiente, né? Então, às vezes, os valores para nós são libertadores e, às vezes, os valores podem nos aprisionar, depende de como nós sentimos e incorporamos dentro de nós. Então, nossos valores, eles podem nos induzir ao quê? Os valores podem estar instituídos de uma forma que eles nos induzem à prática do bem. Que bem? Né? O bem a nós próprios, o bem ao próximo, fazer o bem a um coletivo. Então, por exemplo, eu coloquei um exemplo. Por exemplo, se nós tivermos instituído dentro de nós esse valor de colaborar com o próximo, isso é só um exemplo, né? Uma pessoa que está ajudando uma pessoa cega se conduzir para atravessar uma rua. Esse é um valor que agrega essas três coisas. Agrega a minha oportunidade de servir, então valor é uma atitude que vai gerar dignidade à minha pessoa, porque eu estou podendo fazer algo. É algo que também vai instituir para o próximo uma possibilidade, porque a gente está ajudando o próximo e até mostrando para ele um certo exemplo e também colaborando para que nada aconteça, e uma ajuda ao coletivo, evitando um acidente, né, gerando uma possibilidade de todos ficarem bem diante da necessidade daquela pessoa. Então, muitas vezes, esses valores que nós vamos instituindo internos de conduta, de comportamento, eles agregam e nos colocam num direcionamento que eu quis determinar como bem, né? Mas, às vezes, os nossos valores, eles podem nos levar a situações, por exemplo, equivocadas. Então, vamos imaginar que a gente tenha um valor, que a gente ache que cuidar do outro, por exemplo, a gente acredite que cuidar do outro é determinar o que é melhor para ele. Então, quando a pessoa é criança, a gente faz isso porque a criança precisa ser conduzida. Mas, às vezes, a gente fica fazendo isso numa fase adulta. Nós ficamos acreditando que a melhor forma de a gente ajudar ao próximo seria conduzi-lo. Então, determinar o que ele deve fazer, na hora que ele deve fazer, o que é melhor, o que é pior.
né? E às vezes nós percebemos que essa crença que a gente tem de ajuda para o outro, ela é equivocada. Por que ela é equivocada? Porque a gente esquece que o melhor para o outro está dentro do outro. Só o outro sabe o que é bom para ele. A gente pode estar colaborando no crescimento do outro. Tá rindo, né? Pode estar colaborando no crescimento do outro, mas a gente não pode achar que nós sabemos o que é melhor para o outro. A não ser que esse outro, de novo, seja um teenager, esteja numa fase que precisa de uma condução ou tem algum tipo de problema que precisa ser conduzido, né? Mas normalmente a gente muitas vezes se equivoca. Isso acontece bastante. Claro que pode não acontecer com nenhum de nós que está aqui, porque de repente nós não nos equivocamos em relação a isso, mas nós podemos conhecer alguém que faz isso, né? Por exemplo. Então, se a gente conhece, às vezes, as nossas crenças e valores, elas estão o quê? Ultrapassadas, né? Por exemplo, a gente tem, por exemplo, um valor que antigamente os enlaçamentos, por exemplo, afetivos, eles eram só realizados entre homens e mulheres. E hoje a gente vê, né, por exemplo, uma determinação jurídica que vários estados já agregaram, em alguns países, ao direito das pessoas de se casarem, por exemplo, né, legalizarem a sua condição numa condição que não é apenas heterossexual. Então, por que ultrapassados? Porque até então a gente podia estar, talvez nenhum de nós aqui acreditava nisso, mas a gente podia acreditar até então que isso era o determinado certo. E agora há uma nova necessidade que nós precisamos reavaliar, repassar nessa crença e pensar, bom, é verdade, né? Por que o outro não tem direito de constituir uma família, legalizar esse ato, né? E tudo mais que envolve isso. E aí a gente tem que fazer o quê? A gente tem que requalificar aquilo que nós temos como crença, como realidade do que é possível e acompanharmos essas necessidades que o mundo vai nos convidando a, né? Porque não é uma coisa que pertence ao nosso desejo, né? Não fomos nós que criamos, mas isso pertence ao desejo de amigos, alguns parentes da gente, algumas pessoas da comunidade, né? Nós vamos conhecendo esse desejo. Isso está na nossa televisão todo dia, está no news, está no centro espírita, né? Vai aparecendo. E aí nós vamos entendendo isso e fazemos o quê? Eu vou chamar de uma forma que não tem nenhum ensejo de vulgaridade, mas é como se a gente fizesse um update no que nós acreditávamos que devia ser e agora acoplamos, abrimos um leque para a introdução de novas possibilidades, né? E aí, quando a gente faz essa visita, a gente vai perceber o que? Estando numa visão espírita, né? Que o espiritismo vai prover para a gente, né? Esse convite, o espiritismo nos convida a que a gente possa a vermos os reais valores do espírito imortal. Então, quando a gente começa a se ver diante dessa necessidade de estarmos olhando de acordo com a necessidade que o mundo atual nos imprime, nos solicita, quando a gente tem essa oportunidade de conhecermos o espiritismo, não sei se todos vocês aqui são espíritas, se alguém está aqui pela primeira vez, se o espiritismo é uma novidade ou se já é algo, né, eu sei que para algumas pessoas já é algo de muito tempo, e se todos já leram a codificação de Allan Kardec ou não, ou ainda vão fazer esse processo, vocês vão perceber dentro desse processo que o convite do espiritismo é que a gente possa buscar os valores não mais apenas nessas leis terrenas, mas um valor um pouco mais amplo, que é o valor do espírito imortal, né? Então, eu vou voltar, peraí. Coloquei essa fotinho aqui, tá vendo? Tem um rapaz aqui na baixa da montanha, né? E coloquei o outro lá no topo da montanha. Eu gosto bastante de usar essa analogia, ela me soa, não sei se para vocês vai ser a mesma coisa, mas ela me soa bastante clara, que eu penso assim, quando a gente está na parte de baixo da montanha, a gente tem uma visão muito limitada,
a gente só vai até onde os olhos conseguem. A gente não consegue, por exemplo, ver em torno todo da montanha, a gente não consegue ver além do que a nossa visão, né? A minha, então, que está desencarnando, vocês não têm noção, não consegue ver mais do que... Verdade. Desencarnando pouco a pouco, né? Então, a gente não consegue ver, mas isso, para mim, é como nós encarnados, se não tivermos uma visão do espírito imortal, é como a gente vê. A gente vê na matéria. Então, quer ver, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu nasci com um irmão e a gente não se dá bem. Então, a gente cresceu desde o começo, a gente não se dá muito bem. Eu tomo uma decisão lá. Se eu estou aqui na parte de baixo, eu tomo uma decisão assim, meu irmão é muito chato, não quero conviver, é tão difícil, quando a gente convive é só briga, então quer saber? Eu vou apartar do meu irmão, ele vive a vida dele lá, eu vivo aqui, não chamo ele também não vou na casa dele, e paz, a gente fica bem. Então eu estou aqui embaixo, nesse mundo materialista que eu acho que vai acabar amanhã. Assim, eu vou morrer, quando eu morrer, foi embora esse irmão. Se eu estou lá em cima, eu tenho o quê? Uma visão como um espírito imortal, vendo o quê? Tudo. Eu vejo a montanha inteira, eu vejo tudo que está lá embaixo da montanha, eu vejo o que está lá na frente, o que está lá atrás. Então eu consigo entender lá em cima que se eu tive a oportunidade de ter esse irmão, é porque esse irmão tem algo para nós acolhermos juntos e aprendermos o afeto, aprendemos o amor. Né? Tem algo para que a gente possa construir um com o outro que vai nos levar ao amor. Mas eu, às vezes, não consigo muito ver isso de baixo. Talvez algumas pessoas sim, mas eu vejo bem de cima. Eu vejo bem se eu me ver como um espírito imortal, olhando. Então, o espiritismo, ele promove essa chance da gente ver daqui de cima. Da gente ver de uma forma mais ampla, mais clara. A gente pode observar respostas que a gente não tem. Porque, por exemplo, eu não tenho, é hipotético porque eu não tenho um irmão, né? Mas assim, eu não tenho uma resposta do porquê eu sinto isso pelo meu irmão. Não conheço a história pregressa porque hoje não estou me lembrando dela. Algumas pessoas até se lembram, né? Mas vamos supor que eu não me lembro. Mas, por eu entender que eu sou um espírito imortal, eu consigo entender que eu não preciso conhecer a história, mas preciso ler os sinais de que se nós sentimos isso fatalmente, vamos precisar fazer uma caminhada juntos. Então, ao invés de me separar desse irmão e colocá-lo de lado, eu vou buscar fazer a minha parte do que é possível. Claro, a gente sabe que é um esforço, dependendo da relação, mas para caminhar um pouco, porque nós teremos várias encarnações como oportunidade se não formos capazes de investir o suficiente numa só, né? Então, isso é uma analogia boa, porque tudo se engloba dentro dessa visão, na minha concepção. Estou vendo de cima como espírito imortal, entendo de uma outra forma, com uma visão mais consciente. Estou vendo de baixo, fico muito limitada. Então, eu trouxe exemplo assim. Se vocês olharem essa foto aí embaixo, que parece uma pintura, né? Parece um quadro, parece um desenho, né? É uma foto olhada de baixo. Mas se a gente olhar lá de cima... Vocês sabem, né, o que é? É a Torre Eiffel, né? Então, de cima, eu vejo tudo. De baixo, eu só fico na mesmice da matéria, né? Que não entendo porquê, que não vejo razão, né? Então, o Espiritismo faz isso. Amplia a nossa possibilidade de visão. Agora, a gente duplica e triplica e quadruplica isso à medida que nós vamos estudando. Porque estudar... Porque, claro, eu posso... sentir o cheirinho do livro da codificação, né? Dar uma abertura nele uma vez por semana, é bacana, mas não consigo ver tudo isso, né? Então é o tempo de estudo que eu vou investindo, quanto mais investimento em entrar em contato com esse espírito mortal, mais eu vou tendo essa visão lá de cima da Torre Eiffel, né? Então, é interessante isso. Então, para podermos exercer enxergar com a visão do espírito imortal, a gente precisa do quê? Estudar e aplicar o Evangelho de Jesus. Porque, claro, a gente pode ter essa visão e falar assim, bom, agora que eu sou espírito imortal, já estou entendendo tudo, sei que eu tenho esse irmão, sei que a gente precisa conhecer o amor, mas, ó, estou fora, não quero. Aí eu não apliquei, não fiz a segunda parte, porque a primeira é estudar, eu posso estar vendo mais amplo, mas posso ainda não entender que o Evangelho é representação.
eu preciso praticar o que eu acho que vai me fazer chegar ao meu objetivo. Então, o estudo com a prática, eu diria que é a eficiência do entendimento com a experiência do Evangelho. Então, o que o Evangelho hoje, na atualidade, representa para nós? Eu gosto de fazer sempre essa comparação, é um GPS. A gente pode chamar de bússola, mas é tão antigo, a gente não tem navio, já foi, né? A gente não sabe nem ler bússola mais. Sei. Nem me lembro se eu fui um capitão, então não tenho nem noção, né? Eu sei que meu carro tem lá no vidro WS, é ótimo, quando eu me perco ele vai norte e sul, eu tenho uma bússolazinha, mas eu acho que o GPS encaixa mais na nossa realidade. Completo, né? E Haroldo Dutra vai dizer uma coisa bem legal, ele diz assim, o Evangelho é um ótimo GPS, por quê? Porque você vai chegar na tua rota doesn't matter what. Por quê? Porque você errou o caminho, ele faz o quê? Pim, 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 pim. E muda e diz quanto tempo vai levar e por onde você tem que ir. Aí você dá outra saída da rota, ele pi, 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 pi. Às vezes dura que ele fica pi, 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 ninguém aguenta. Né? Então a gente precisa se mancar um pouco às vezes, né? Não tire o som, porque aí você camufla. Né? Então vamos deixar esse som tocar, mas que esse som não repercuta tantas e tantas vezes o dia. Mas ele faz isso, né? Recalcula e mostra, tá tudo bem, o caminho é mais longo, vai gastar mais gasolina, vai levar mais tempo, que não precisava, né? Mas tá tudo bem, você vai chegar lá e esse é esperançoso, né? Isso é algo que eu posso me agarrar e me sentir bem, né? Então, para a gente dar uma olhada nisso tudo que a gente está conversando, né, a gente poderia dizer assim, como estão estabelecidos os nossos valores? Por que é que minha interrogação ficou para baixo? Tem que esticar essa minha interrogação, no meu computador não tinha ficado. Então, como estão nossos valores? Né? Como é que nós estamos hoje? Como é que a gente está vendo? Né? Nós temos alguns valores que a gente está, eu gosto de chamar de alinhado, que a gente está alinhado no Evangelho. A gente tem alguns valores que podem estar, como eu falei lá, equivocados. A gente tem alguns valores que a gente pode estar, por exemplo, ultrapassados, né? Então, é exatamente o que eu disse, eu ainda vou ter uma plaquinha. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente poderia pensar, né, que isso está tão na nossa atualidade, como eu comecei até colocando lá a fotinho do casamento, a gente sente que nós estamos respeitando a sexualidade do próximo diante de tudo que a gente está vivendo, né? Televisão, vídeo, jornal, casos, circunstâncias, pessoas que a gente conhece, né? Assim, a gente pode citar, por exemplo, hoje a gente pode conviver com uma pessoa que é heterossexual, que é homossexual, a gente pode lidar com alguém que é transgênero, a gente pode conhecer alguém que é drag queen, a gente pode conhecer alguém que é bissexual. Tem tantas, tem outras que eu nem sei dizer. São várias opções. Tudo bem, a gente pode estar numa delas. Será que a gente também pode conviver com a ideia de que algumas pessoas não tiveram opção? Porque às vezes a gente chama assim, qual a sua opção sexual? A gente deveria dizer qual a sua preferência sexual, porque a opção dá a entender, e eu já tive pessoas que vieram me dizer, eu não optei. Se eu pudesse ter optado, seria outra opção. Mas eu nasci assim. Então eu comecei a entender que muitas vezes a sexualidade não é uma opção planejada, que eu decidi. Às vezes é algo que nós vamos nos percebendo e vemos que sentimos isso ou aquilo, que pode ser igual ou diferente da maioria, vamos dizer assim, né? Então, como a gente visita isso, né? Como que hoje a gente está entendendo, aceitando, acolhendo, né? Por exemplo, como é que o Centro Espírita está acolhendo isso, né? O Espiritismo, né? Centro Espírita como cada casa, como individualidade, como a gente acolhe isso nos amigos dos filhos, como a gente acolhe isso nos filhos, como a gente acolhe isso na família, né? Como que nós estamos vivenciando com isso, né? A gente vem de uma cultura que existiam muitas brincadeiras ligadas a esse tema. E hoje, eu vi vários vídeos para montar palestra, né? E fiquei percebendo assim, as pessoas estão tendo menos tolerância ao preconceito do que até eu imaginava. Assim, porque eu vi tantos vídeos de pessoas, assim, clamando pela aceitação e o acolhimento,
que, assim, faz tempo que eu acho que eu não visitava isso no YouTube, né? Então, eu fiquei, assim, muito interessada nisso. Achei muito interessante. Fiquei pensando como está a nossa posição. Porque a gente diz assim, eu sou espírita, open mind. Não sei se vocês falam isso, mas a gente fala. Assim, open mind, a gente, né, super aberto, coisa e tal. Mas na hora H é que a gente vai ver como a gente, que nome a gente usa para catalogar essas pessoas, né? Se a gente vê como pessoas iguais ou não. Se a gente discrimina, se a gente acha que tem alguma coisa diferente só porque a pessoa escolheu uma outra forma de sexualidade. Se é um fantasma para mim porque eu nunca visitei aquela forma. Porque às vezes a gente se sente assim, com dificuldade de aceitação, porque a gente nunca viveu aquilo. Então a gente nem sabe como é que o outro se sente, né? Então eu fiquei pensando, se a gente tem dificuldade, hoje, por exemplo, é catalogado. Pessoas que têm dificuldade nisso são chamados de homofobia. Né? Então, até quis colocar o que está na Wikipedia, porque eu achei bem interessante para a gente assim, meio que se educar mesmo. Talvez vocês nem precisem, talvez vocês já tenham até lido, mas como eu não tinha lido, eu quis dividir com vocês. Que é o seguinte, ó, a homofobia é observada como um comportamento, tem que ser ali, porque aqui está desencarnando a vista, crítico e hostil, assim como a discriminação e a violência com base na percepção de que todo tipo de orientação sexual não heterossexual é negativa. É isso que representa a homofobia. Né? Então é algo que a gente precisa pensar nisso. Por quê? Porque eu pensei assim, nós não estamos falando de bússola, de guide o evangelho? Né? Então, por exemplo, o que é que Jesus fala disso? Né? E na Gênesis 1:26, Jesus diz, todos os seres humanos são criados à imagem e semelhança de Deus. Ué, se ele falou isso aqui em cima já não encaixa mais. Não tem como a gente fazer isso aqui em cima se a gente está guide o Evangelho e o Evangelho diz, todo mundo é igual. Porque todo mundo foi criado por Deus, todo mundo é a semelhança de Deus, dentro da sua diversidade. Porque um é loiro, outro é moreno. Eu sou loira falsa, né? Paciência. Mas tem os loiros verdadeiros. Outro é moreno, outro é ruivo, outro alto, outro é baixo, outro tem opções diferentes, gostos diferentes, comportamentos diferentes, mas nesta caminhada do processo evolutivo, todos somos iguais, cada um vivendo a sua experiência. Né? Então, se a gente aplicar o Evangelho para a gente se alinhar novamente nessa perspectiva, e talvez até educar nossos filhos nessa perspectiva, né? Porque a homofobia, ela provém das mães, dos pais também. Mas quem educa os filhos mais tempo? As mães. Quem fica o dia inteiro lá, ou muitas vezes, né? Então, o percentual é grande. Então, muitas vezes, nós criamos isso no filho. Claro, o filho pode, dentro da sua imortalidade, trazer uma série de valores que competem a ele, já que não são exatamente dessa educação, nesta encarnação. Mas nós colaboramos, né? Nós somos as pessoas que vamos colaborar. Hoje eu estava lendo vários textos, como as escolas estão buscando comportamentos direcionados para que possam ser acolhidas essas pessoas, todas as pessoas, né? Então, por exemplo, a prefeitura de Fort Lauderdale está pensando como resolver, vai ter um terceiro banheiro, como vai fazer nível banheiro, se preocupando em como vai adaptar para todo mundo ficar confortável. Né? Então, eu acho que é uma preocupação, porque ela não tem como não existir, porque é uma realidade para todos nós. Né? Então, pensando no Evangelho, isso não cabe. Então, a gente precisaria, pensando em alinhar esse assunto com o Evangelho, a gente tem que se ver igual a todo mundo. Né? Então, discriminar a sexualidade, vou usar uma palavra que vocês... Qualquer coisa, mas acho que é cafona. Eu gosto dessa palavra. Cafona é tudo que é, né? Cafona, né? Cafona. Por exemplo, nós temos respeitado as diferenças raciais. Olha, isso é um issue, né? Quanta gente morreu por causa disso? Quanta gente está morrendo por causa disso? Quantos assassinatos que são cometidos? Ó, da primeira parte eu nem mencionei, eu fiquei abismada porque há uns meses atrás eu assisti, não muito tempo, eu até postei no meu Facebook, eu assisti alguns vídeos do Mundo Maior, que é uma TV criada
Já assistiram? É bem legal. Eles têm vários programas muito instrutivos, eles criam vídeos temáticos de situações que estão acontecendo na atualidade e com um monte de gente jovem, gente bem jovem, assim, bastante, muito legal. E eu assisti isso e ali eu ouvi, uns 3 meses atrás, eu acho, ou 2, que o Brasil é o que mais comete assassinato em relação à não aceitação da diferença da sexualidade. O ano passado foram assassinados 163 pessoas no Brasil, só no Brasil, em função da sexualidade. Então tem vários depoimentos ali de pessoas transgêneras, de pessoas homossexuais, relatando o que elas passam na infância, no emprego. Pois não? Então nós precisamos, eu tenho certeza que nós aqui nessa sala não nos sentimos desse jeito, mas nós somos educadores da evangelização, nós somos educadores do local que a gente reside, do centro espírita, né? Então isso tem que estar bem keep in mind, né? Então, por exemplo, as questões raciais, né? Tão complexo, né? A gente às vezes no nosso país, em função da escravidão, pensamos muito em branco e negro, mas não é verdade. Tem tudo isso aí, olha, que eu nem sei mencionar. Mas quando você Google, ele mostra todas as raças, muitas raças, né? Então, que são discriminados por alguma coisa cultural, porque houve algum problema, por alguma coisa religiosa, porque a pele é diferente. E a gente vai se perdendo um pouco nisso, né? Assim, se perdendo nessas diferenças, acho que não nós espíritas, ou pelo menos nós não temos que tentar não fazer isso, porque na verdade a gente sabe que o corpo é só uma roupagem. E vale muito, mas não vale nada. Por quê? Vale muito porque é o que a gente está usando agora. Então vale muito, é um presente, é uma coisa que a gente tem que cuidar, que a gente tem que zelar. Mas não vale nada no sentido de determinação de quem é o espírito. Não vale nada. Se eu fosse mais alto, se eu fosse minha pele mais morena, com mais aspectos, traços diferentes do meu, qual seria a diferença a nível espírito imortal? Nenhuma. Então, para nós que já entendemos isso, às vezes eu penso, hoje eu estava assistindo um vídeo muito interessante, uma menina bem jovenzinha, não sei, teenager, talvez 17 anos, não sei bem, ela foi levada à delegacia, coisa e tal, porque num jogo de, acho que de futebol, não, de beisebol, ela... Você viu? Não, aqui, americano. Não, do Brasil. Do Brasil. Então não era futebol, mas o rapaz estava vestido, acho que era basquete, então, porque o rapaz estava com uma roupa que não era de futebol. Ela fala assim na câmera, macaco. É futebol, né? E foi na Espanha? Ah, foi na Espanha. Hã? No Rio Grande do Sul, foi no Brasil. Isso, ela foi levada e ela chorou, ela pediu perdão para o rapaz. Eu até sinto muito pela menina, porque na verdade, ela até falou, eu não discrimino. Não é, nós temos o automatismo de usarmos palavras, gestos pejorativos, que a gente, por isso que eu chamo de revisitar. Até meu marido falou, por que revisitar? Eu falei, porque a gente não tem que deletar. Não dá para deletar o que a gente acredita, mas a gente tem que revisitar para falar assim, peraí, de onde a gente tirou isso? É a nossa cultura que fala isso. Eu acredito nisso? Eu preciso saber se aquilo que eu estou falando é meu, eu realmente acredito nisso, falo isso porque eu penso isso, ou se eu estou falando isso porque todo mundo fala isso, porque é costume falar isso, a gente ser indelicado, ser grosseiro. Hã? Mas eu imagino, mas foi isso que eu imaginei dela, uma menina nova, claro que ela estava no embalo, né? Mas a gente também no embalo não pode fazer isso, ou não faz isso, às vezes, é possível, né? Ou não conhece alguém que faz isso, né? Infelizmente a câmera pegou ela naquele momento. Felizmente, sabe por quê? Porque precisava o escândalo vir de alguém para educar todo mundo. Porque agora o pessoal olha e fala, uau, a câmera filma, tem que tomar cuidado, não posso fazer, o pessoal me acha, deixa eu pensar nisso, isso gera todo um... Aí, bum, a mídia vem, aí todo mundo tem que pensar, não posso fazer isso é errado, aí vem, bota nos programas, discute, vem um, fala outro. Isso é produtivo, porque vai fazer, esperamos que não traga violência, mas a parte produtiva é fazer as pessoas pensarem que isso tem que acabar. Nós estamos no esgotamento disso.
Como que a gente vai virar um planeta de regeneração com isso? Não cabe, não encaixa, acredito eu, né? Então, para pessoas que fazem isso é chamado de racismo, né? Então, para que a gente veja na Wikipedia, eu achei bacana, é grande, mas é legal, para a gente ter um entendimento. Racismo consiste no preconceito e na discriminação com base em percepções sociais baseadas em diferenças biológicas entre os povos. Consideram que diferentes raças devem ser qualificadas como inerentemente superiores ou inferiores. Qualquer posição de que o comportamento de uma pessoa está ligado à sua categorização racial é inerentemente racista, não importando se a ação é intencionalmente prejudicial, pejorativo, uma brincadeira, um sem querer, um qualquer coisa, um de repente, não interessa, é racista. Então, se a gente quer ser politicamente correto, moralmente correto, nós precisamos... E isso tem a lei, eu ia até colocar, mas eu achei que era tanta coisa, vocês não iam conseguir ler, mas tem 2 números de leis que mostram que isso é racismo. Então, a gente precisa se alinhar a isso, né? De novo, pode ser que todos nessa sala aqui estão alinhados, né? Mas a gente precisa ajudar que o mundo parta para isso. Agora, o que Jesus diz para poder sustentar isso, né? Jesus vai dizer, em 3:11, no Colossenses, ele vai dizer, Jesus aceitava todos que os queriam seguir. Os judeus, os samaritanos, os romanos e as pessoas de outros povos. Ele ensinou seus discípulos que todos têm o mesmo valor para Deus, ninguém é superior ou inferior. Ele acatou tudo que existia de povos, de raças, de religiões da época dele e foi acolhendo sem nenhum preconceito a nenhum deles. Então, como é que a gente pode qualificar as pessoas diferentes por isso, né? Então, tá lá, se a gente quer se alinhar ao evangelho, tá lá, Jesus está dizendo isso. Claro que tem outras partes que vão dizer a mesma coisa que Jesus disse também, apenas eu quis trazer só um de cada vez para poder caber. Então, respeitamos as diversidades culturais, né? Isso também é uma coisa importante da gente pensar, né? A gente respeita isso, até me enquadrei, porque às vezes, por que eu diferenciei isso do racismo? Porque às vezes a gente se vê aqui, eu me incluo, infelizmente, mas pensei muito sobre isso, infelizmente. A gente começa assim, a gente se acha porque está aqui e começa a falar mal do Brasil. O Brasil, com certeza se o cara devolver lá no Home Depot, deve ser brasileiro, a gente começa a discriminar nosso próprio povo, a gente começa a dizer da nossa própria gente, esquecendo que a gente é nós. Porque só porque a gente dá uma escapada de lá, não quer dizer que a gente não está com o pé lá. Ou talvez os 2 pés lá, ou talvez os 4, talvez de 4, I don't know. Mas a gente não está fora de lá, a gente só está fazendo um curso internacional. Esses assim, um MBA, curso de inglês, mas nós somos de lá. Porque se a gente fosse daqui, a gente tinha nascido aqui. Então, a gente tinha que ter nascido lá. Então, peraí, e agora a gente começa, né? Eu mesma falo, ai, Deus me livre, vou para São Paulo, vou para Umbral, aquele calor, não tem ar-condicionado. Eu falo. Aí, quando eu falo com meus amigos daqui, eu falo, ai, estou aqui no Umbral, ai, meu Deus, não tem ar. Não venho mais em janeiro, nunca... Aí me vejo pegando. Aí passei a tomar cuidado, porque eu comecei a perceber que coisa desagradável para minha família. Olha, né? Aí a gente passou só a falar entre eu e meu marido, assim, para ninguém ouvir. Mas Deus ouve. Deus ouve, os espíritos ouvem, todo mundo ouve. Então, que ato de superioridade? Que ridículo. Ele só não tem culturalmente lá o buraco na parede, mas até tem um monte de gente hoje que já tem. Mas é só cultural, é uma questão de possibilidade, de financeiro. Mas e daí? Quando a gente estava lá, a gente também não podia pagar. Eu nunca tive ar-condicionado no Brasil. Nem no quarto, nem em lugar nenhum. Nunca, na minha época, eu nunca tive. Então, o que eu tenho para dizer que a gente é melhor? Ah, é muito bom ter o ar-condicionado, é super verdade. Mas a gente não posso sentir isso mais. Não posso achar que está tudo errado, né? Então, imagina na África. Tenho até vontade de ir lá, mas o que eu vou falar quando eu chegar lá, então? Eu tenho que me preparar se eu quero fazer essa visita, né? Então, eu penso, a gente precisa... Olha que nome interessante para quem faz isso. Etnocentrismo. Chique, né? Olha o que representa isso. No Wikipedia. Etnocentrismo é um conceito antropológico que ocorre quando um determinado
indivíduo ou grupo de pessoas que tem os mesmos hábitos e caráter social discrimina outro, julgando-se inferior ou pior, seja por causa de sua condição social, pelos seus diferentes hábitos ou manias, por sua forma de vestir ou até mesmo pela sua cultura. E será que a gente também não faz isso aqui com os hispanos e os hispanos com a gente? Os haitianos. Os haitianos? Olha, eu não tenho nenhum amigo haitiano, então acho que eu não tive essa oportunidade de discriminar eles ainda. Mas espero que eu tenha. Espero. Hã? Você conheceu um monte de haitianos. Então, né? É exatamente isso. Outro dia eu tenho uma amiga que curte fazer garagem sale, e ela me disse assim, nossa, existe um índice muito alto que os haitianos são os que mais roubam no garagem sale. Né, assim, a minha amiga falou. Aí eu fiz assim. Hã? Nossa, ele chora, quase que leva de graça. É pior. Mas aí você vai e paga. Fica com pena quando vão pra casa. Mas tem uma coisa, eu falei pra minha amiga não é do Brasil, né? Ela é do Canadá, então nada a ver, né? Ela morou num lugar que não via essa pobreza, né? Então eu falei, o que eles vivem lá é algo muito pior do que aqui, do que do nosso país. Então é natural que eles se sintam mais carentes de coisas, que tenham mais dificuldades, tiveram menos acesso à educação. Eles são resultantes de um meio. Olha nós também somos resultantes do jeitinho. Nós somos resultantes disso, né? Mas o que Jesus vai dizer isso, né? Da diferença cultural. Que vós ameis uns aos outros como eu amei a todos vocês, como eu amo vocês. Então a gente tem que amar essas diferentes culturas. Que a gente fala, que a gente se acha, né? Porque o outro é menos. Agora a gente se acha mais, mesmo sendo lá do Brasil. É um tipo de roupa, de dança, de folclore. É diferente, e daí, né? Olha nosso país, a diversidade que tem de músicas, de cultura, enormes. Claro que você sendo do estado, às vezes você pode até ter mais preferência pela sua música, porque você escutou tanto, etc. Mas existe isso. E isso tem que ser acolhido, porque essa beleza, o folclore, tudo que a gente tem é a beleza do nosso país e do país de todo mundo, das regiões, né? Então Jesus está lá para a gente focar em relação a isso, né? Respeitamos a igualdade do feminino e do masculino, ainda hoje, né? Que a gente pensa assim, nossa, está tudo resolvido. Não tem nada resolvido. Quanta gente eu ainda tenho contato que vem dizer da dificuldade. Aí eu penso, o que falta? O entendimento que não tem feminino e masculino, a gente é um espírito. É só uma roupa, vestir roupa feminina, estou feminina, apresentando como Rosana. Amanhã eu visto uma roupa e estou me apresentando de masculino. É roupagem. Não tem inferioridade. Se tem alguma inferioridade, é do espírito. Que ele vestindo feminino ou vestindo masculino, ele vai ser inferior se ele pensa certas coisas que não agregam o outro. Então, é roupagem. E a gente ainda está lutando, né? Lutando. Lutando para combater o machismo, né? Então, não adianta a gente virar aquela mulher que vai imitar o homem, porque às vezes a gente vê isso hoje, né? Mulheres que saem desta posição e vão buscar uma outra, de serem, quando é boss, quer, né, fazer como o homem faz, aí ser a vingadora. Não, nós temos que buscar tudo que nós trouxemos de possibilidades do feminino para quem está no feminino e agregarmos, né? Como homem também, claro, a gente sabe, principalmente na cultura que a gente está vivendo, como isso é muito mais agregado até do que já no nosso país e em outros países que isso ainda está um pouco distante, né? E o que Wikipedia vai dizer dessa falta de igualdade, né? Em um termo mais amplo, o machismo, por ser um conceito filosófico e social que crê na inferioridade da mulher, é a ideia de que o homem, em uma relação, é o líder superior, na qual protege e é a autoridade com sua família. Isso já era, né? Olha a gente aqui, trabalhando, né? Mãe solteira. Outra realidade, né? Mas isso ainda está incorporado. Quem coloca isso na cabeça da criança?
Não parece terrível? Muitas mulheres que diferem. O menino pode sair e chegar mais tarde, menina não. O menino pode namorar um monte de menina, tá tudo bem. A menina não. Quem é ele? Quero saber. Então, essas diferenças nós criamos dentro de casa, né? Nós criamos os machistas. E o que Jesus vai dizer isso, né? Cristo pôs em prática o seu senso de justiça ao imputar às mulheres o mesmo tratamento dos homens. Tem inúmeras passagens que não precisam ser mencionadas, ou a gente pode, num outro momento, mencionar, né? E uma delas, aquele que não tiver um pecado, atire a primeira pedra. Então, peraí, se alguém aqui é melhor, pode atirar a primeira pedra. Então, não existe melhor ou pior. Todos somos o quê? Espíritos imortais, travestidos de homem e mulher, momentaneamente. Vivendo um momento homem e mulher. E Jung vai dizer uma coisa que, às vezes, quando eu conto para alguns amigos, eles dizem o quê? Para algumas amigas, eu não digo, o Jung diz, né, que ele criou a psicologia analítica, Carl Jung, ele diz, todo parceiro é a projeção do seu masculino na escolha. Toda parceira é a projeção do seu feminino na escolha. O quê? O meu homem interno é aquele que eu tenho em casa? É. E eu falo, não fui eu que falei isso, foi Jung. Vai falar com ele lá. Telefona para ele. Se Jung é doido, não, pensa. Então, quanto mais complexo for a companhia que nós escolhemos, mais tem lá algo que nós precisamos aprender, que está refletida através do outro, né? Então, que a gente perceba isso, porque essa parceria vai fazer o quê? Que a gente possa crescer, que a gente possa ampliar a nossa visão do que representa o masculino e o feminino, né? Nós respeitamos as diferenças religiosas, né? E isso é o quê? Intolerância religiosa. Respeitamos, e às vezes eu penso o quê? No espírita, nem quero falar de outras, né? Só de espírita. Coitado, não acredita na reencarnação, atrasado. Ainda, né? Ainda pensa que vai para o inferno. A gente pensa que vai para o umbral, já melhorou. É menos quente. Vamos para São Paulo. Então, será que tem alguma religião que é superior a outra? Né? Ou será que cada um de nós, dentro da possibilidade do que nós precisamos nos alimentar, aquela religião é o que vai prover a minha necessidade, a minha fome naquele momento? Né? Então, cada pessoa precisa do que ela encontra que é bom para ela. Cada lugar, cada ambiente, que tipo que ela vai, o que ela vai sentir, né? Não há superioridade. Para nós, o que há é essa grande oportunidade, através do Espiritismo, de entendermos que somos um espírito imortal. Né? Outras religiões, outras formas de ver, também pensam que existe o espírito imortal. Então, não existe certo e errado. Quando a gente entra no processo de sermos melhores, certo e errado, e queremos discutir, isso aqui, gente, mata mais do que qualquer coisa. Quanto tempo está matando? Quantos lugares? Olha lá a Palestina, eles estão se matando. E quanto tempo ainda vai matar? Porque a gente está discutindo isso, né? E o que Jesus, o que quer dizer a Wikipídia? Intolerância religiosa é um termo que descreve a atitude mental caracterizada pela falta de habilidade ou vontade em reconhecer e respeitar diferenças ou crenças religiosas de terceiros. Nós estamos sendo altamente arrogantes, nós, não estou dizendo nós dessa sala, o ser humano, nós estamos sendo altamente arrogantes quando pensamos que qualificar o outro como, inqualificar o outro como menos. E o que Jesus vai dizer? Não penseis que vim revogar a lei e os profetas, não vim revogar, vim para cumprir. Jesus não veio para falar, olha, Moisés falou um monte de besteira, olha, esse pessoal que dirige aqui Roma, que dirige Israel. Não, ele falou, dai a cada um o que é de cada um. Eu vim trazer um plus, algo mais. Eu vim trazer aqui um Deus misericordioso, eu vim trazer mais. Eu não vim para dizer que está tudo errado, que está todo mundo fazendo errado. Então, a gente não está aqui para tentar competir que a nossa religião é melhor ou pior. A gente está aqui para vivenciar o nosso evangelho. Nosso, não é que é nosso só nosso, nosso, né? Porque estamos buscando essa vivência, né? Mas que é de todos. E nessa intolerância religiosa inclui o ateu? Sim, claro.
Ah, coitado, esse aí então vai dormir eternamente. Porque ele não acredita na morte. A gente não fala isso? Quer dizer, pode ser que vocês não falam, mas a gente fala. Ai, coitadinho, vai dormir eternamente, porque não acredita em nada, vai chegar lá, não vai ter nada, vai ficar dormindo. Tudo bem, pode ser até que ele vá ou não, mas isso a gente às vezes menciona como um ato de superioridade. Porque nós sabemos, nós vamos para o nosso lar, vamos ficar olhando lá para você dormindo. Isso não é verdade. Né? Assim, talvez a gente vá para o nosso lar, talvez vá para outro lar. Né? Mas a gente não é melhor que o outro, porque o outro era ateu. O que interessa no ateu, ou na pessoa que tem uma religião diferente da nossa, é como ela está alinhada com o Evangelho. Que ela pode chamar Evangelho segundo o Espiritismo, que ela pode chamar de Torá, que ela pode chamar de Bíblia, que ela pode chamar do que ela quiser. O quanto ela está alinhada, focada nos valores e praticando do Evangelho que ela gosta de ler. E às vezes, quem não tem Evangelho, às vezes está praticando mais do que a gente está aqui, de segunda a segunda, tentando. Então a gente não pode julgar, né? E isso, gente, vai por aí afora. A gente julga a intelectualidade, né? Fulano não é muito inteligente, não gosto dele. A gente julga porque o cara é pobre. A gente julga porque ele é deficiente. Então a gente discrimina. Ah, não, ele é deficiente, não tem muita capacidade. A questão racial, sexual, cultural. E aí vai, né? Então, ser diferente não é um problema. O problema é ser tratado diferente. Né? Isso é o problema. Então, diga não à discriminação, né? E discriminação é o quê? É falta de amor. É o que a gente não tem. Claro que a gente sabe que é o que nós estamos buscando aprender aqui, o amor. Né? A gente está no guide do Evangelho para tentar, desesperadamente, talvez seja uma palavra apropriada, ou calmamente, não sei para alguns, aprender o amor. Né? Mas tudo isso é falta de amor. É falta de entender que a gente é irmão, que a gente está unido nesse planeta por similaridades espiritual. A gente não juntaria aqui junto. Por que a gente não está lá em Júpiter? Né? Mais gostoso, um planeta mais, né? Kardec vai dizer que é um planeta muito mais estruturado, porque nós estamos aqui, né? Estamos no lugar que temos que estar. E para encerrar, Francisco do Espírito Santo, através do Espírito Hamed, na página 141, diz algo bem interessante, que ele fala da saúde mental. Esse Renovando Atitudes, eu adoro ele. Ele vai dizer, o nível de saúde mental é medido a partir do grau de adaptação da criatura ao fluxo das novas ideias que aparece de tempos em tempos como fatores de progresso das almas. Isso aqui, gente, que ele falou é o que diz Kardec. Kardec disse, vai vir muita coisa pela frente que precisará ser renovada. Senão a gente vai pôr o Evangelho aqui e vamos ficar vivendo há 150 anos. Então existe muita coisa que está vindo, que nós precisamos. Por que saúde mental? Como que a gente vai acompanhar o filho se a gente não tem um e-mail? Se a gente não abrir um Facebook para ver o que o filho está fazendo lá no Facebook dele? Como que a gente faz para comunicar se ele só fala pelo WhatsApp? Se nós não entendermos, como nós vamos entender essa nova geração que vem com um comportamento mais rápido, mais dinâmico, como que nós vamos entender a superação e encontrarmos a igualdade se nós não nos colocarmos em novas posições? Então, Hamed foi extremamente feliz, como sempre. Então, aceitar é uma escolha. Sim, é a nossa escolha, a gente pode ou não aceitar, mas respeitar é um dever de todos. A gente pode não aceitar, mas ficar sem nenhum gesto de não aceitação, sem nenhuma verbalização, sem nenhum post irônico no Facebook, porque agora os posts são os recados, né? Que é terrível, terrível, eu acho. É terrível. Então a gente precisa, se nós ainda não conseguimos aceitar, nós talvez não dessa sala, mas pessoas, que pelo menos a gente respeite, porque esse é um dever que nós temos, né? Então, para concluir, nós precisamos revisitar nossos valores, buscando alinhá-los ao Evangelho de Jesus, na busca do quê? Da nossa autoiluminação. Gente, um super obrigada. Espero que vocês tenham assim uma semana fantástica. Obrigada.